Boa noite, seja muito bem-vindo aqui à nossa live, nossa segunda live do Esquenta para a semana do TDAH infantil, que é uma semana que vai acontecer nos dias 27, 28 e 29, quer dizer, semana que vem, aqui no meu canal do YouTube, e a gente vai falar sobre TDAH infantil, desde a parte do diagnóstico até a parte do tratamento. São 3 aulas que a gente vai ter nessa semana e vai ser gratuito para você que tem interesse em saber um pouco mais do atendimento clínico de crianças com TDAH. Seja muito bem-vinda, boa noite. E hoje é a nossa segunda live de Esquenta, com um tema muito importante e muito pedido, tanto por mães, psicólogos, psicopedagogos, profissionais, professores, enfim, todo mundo tem interesse em saber, afinal, quais são os direitos do TDAH, porque a gente precisa saber, até para a gente poder cobrar, que os direitos desse público, dessas crianças sejam atendidos, tanto na escola, na saúde, onde mais for necessário, Então, realmente é muito importante, é um tema essencial e, por esse motivo, eu vou pedir para você, aproveita que a gente está começando ainda e já manda aí um aviãozinho para uma colega de vocês, psicóloga, psicopedagoga, uma professora que você conhece, uma mãe de TDAH, porque o assunto hoje vai ser muito importante. Inclusive, ele vai ter um desdobramento numa outra live que a gente vai fazer no outro dia, porque as perguntas que chegaram para mim foram perguntas muito interessantes e algumas delas, foram perguntas que não tem como eu responder, junto com essa live que já tem muito assunto. Eu vou ter que fazer uma outra para esmiuçar um pouco mais, mas daqui a pouco eu explico melhor, tá bom? Só pra gente aproveitar esses primeiros minutinhos que as pessoas estão entrando, quero convidar você, psicóloga, psicopedagoga, que atende crianças com TDAH ou não atende ainda, mas que com certeza daqui a pouco vai receber paciente com TDAH, você que se sente ainda insegura com esse público, ou se você já se sente segura, mas quer aprimorar a sua prática clínica, você é minha convidada para estar comigo na semana que vem, na nossa semana do TDAH infantil, onde a gente vai falar sobre o TDAH infantil, atendimento clínico de crianças com TDAH infantil. E nessa semana a gente vai ter 3 aulas que não vão ser aqui no Instagram, tá? Não vai ser uma live aberta aqui no Instagram. Vão ser 3 aulas no YouTube, mas só vai poder participar quem estiver lá no nosso grupo VIP no WhatsApp, tá bom? Então, se você quiser participar, entra no nosso grupo VIP, o link tá na minha bio, o link também tá aqui nos meus stories para você entrar no grupo VIP. A Semana do TDAH Infantil, ela foi pensada para psicólogos e psicopedagogos, mas se você é mãe de TDAH, professora, fonoaudióloga, enfim, tem alguma relação com crianças com TDAH, você também é muito bem-vinda na nossa semana. Então, basta entrar no nosso grupo VIP, porque é lá no grupo VIP que eu vou colocar o link de acesso à aula no YouTube, que vai ser ao vivo, dia 27, 28 e 29 de agosto, às 20 horas, ok? No dia 27, a gente vai falar sobre o tema TDAH não é apenas um transtorno de atenção. Então, a gente vai entender, de fato, o que é o TDAH. No dia 28, a gente vai falar TDAH, campeão do diagnóstico falso positivo. O que seria isso? Que o TDAH é o transtorno que mais tem falso positivo. O que é um falso positivo? É uma pessoa que não tem TDAH e que acaba recebendo esse diagnóstico. A gente vai falar sobre isso no dia 28. E no dia 29, a gente fecha a semana do TDAH infantil com o tema tratamento padrão ouro do TDAH. A gente vai falar o que as pesquisas mais atuais, mais importantes indicam como tratamento padrão ouro do TDAH. E a gente vai conversar sobre isso no dia 29, tá bom? E você que é psicóloga e psicopedagoga, já fica preparada, porque no final da semana do TDAH infantil, a gente vai abrir novas vagas para uma nova turma da formação em TDAH infantil. Então, se você quer aprimorar seus atendimentos clínicos com crianças com TDAH,
no final da nossa semana, a gente vai ter a abertura de vagas para a nova turma, com desconto, com bônus, enfim, com uma série de benefícios para vocês, tá bom? Então, vamos começar, né, que a gente já tá aqui bastante tempo falando. Deixa eu só me organizar aqui, eu vou pedir um pouquinho de paciência com vocês em relação à live de hoje, porque são muitas informações. Eu procurei estudar bastante, eu não sou da área de direito, então eu procurei conversar com pessoas dessa área, pesquisar com profissionais que trabalham especificamente com TDAH, né, a parte jurídica, com inclusão, para eu entender um pouco como funciona, né, essa questão. Claro que a gente não vai esgotar esse assunto, porque senão a live teria que ter muitas horas, porque os assuntos eles são realmente complexos, mas eu já vou adiantando que quando a gente for falar do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, tá? Quando a gente for falar do PEI, especificamente do PEI, eu vou falar aqui de uma forma mais abrangente, mas a gente vai ter uma outra live, um outro encontro só para falar de PEI, tá bom? Porque surgiram muitas dúvidas lá no grupo, muitas perguntas, e não daria pra gente abordar aqui, porque a live ficaria muito grande e também não faz parte do nosso tema. Nosso tema hoje é falar sobre direito. Como o PEI deve ser feito, quem deve fazer, etc, etc. Isso já é um outro tema, então a gente vai ter um outro momento para falar sobre isso, tá bom? E mais uma vez, se você tiver dúvidas sobre esse assunto, conforme a gente vai conversando aqui, vai colocando nos comentários que eu vou respondendo, tá? Então eu vou fazer primeiro uma explanação geral e depois no final eu vou responder algumas perguntas que foram colocadas lá no grupo. Tudo bem? Então, espero que você goste e fique aqui até o final para que a gente possa divulgar o máximo possível dessas informações, tá bom? Um outro aviso em relação a essa live. Gente, a gente está falando de legislação, e legislação ela envolve uma série de conexões com diferentes leis, com diferentes resoluções, com diferentes portarias. Então, alguns nomes desses, alguns números de leis, eu vou precisar olhar para minha colinha que está aqui, tá? No meu resuminho que eu fiz para vocês. Eu vou precisar dar uma olhadinha. Então, se eu virar o olhinho para baixo, vocês já sabem que eu tô olhando para minha cola. E uma outra questão dentro do que eu tô falando aqui é que eu vou precisar explicar algumas coisas do funcionamento da inclusão no Brasil, para que vocês possam compreender aonde o TDAH vai entrar nisso. E por que ele tem determinados direitos e por que ele não tem determinados direitos. Tudo bem? Então vamos lá. Então, afinal, quais são os direitos do TDAH? Primeira coisa, para a gente iniciar a conversa, eu quero só ressaltar que hoje nós temos uma lei, que é a Lei 14.254, que foi promulgada em 30 de novembro de 2021. Então, é uma lei super recente, que trata sobre o acompanhamento integral dos alunos que têm tanto transtornos de aprendizagem quanto o próprio TDAH. Então, hoje nós temos uma lei específica do TDAH já em vigência, né? Então, por que eu tô começando falando sobre isso? Porque, infelizmente, muitas pessoas, muitas famílias, muitos professores, muitas escolas ainda não sabem que essa lei existe. Então, a gente precisa divulgar, tá? Porque essa lei, ela vai trazer benefícios não só para as crianças com TDAH, os alunos com TDAH, mas também os alunos que têm dislexia, descalculia, os alunos que têm transtornos de aprendizagem, ok? Então, a gente precisa realmente divulgar que essa lei existe. Mas a gente vai também entender aqui na nossa conversa que, apesar de a gente ter uma lei específica para os alunos com TDAH, que vai envolver educação e saúde e assistência social, a gente hoje vive uma situação muito desconfortável, apesar do avanço que nós tivemos com
a promulgação dessa lei 14.254. Por quê? Porque a pessoa com TDAH hoje vive num limbo jurídico. O que é um limbo jurídico? A pessoa com TDAH hoje vive numa situação onde uma série de direitos que ele deveria ter garantido, ele ainda não tem. E por não ter garantido esses direitos, ele acaba ficando perdido no meio do processo de inclusão, tá? Que ele tem direito. Então, eu vou falar algumas coisas aqui, gente, que vocês vão perceber o quanto de incoerência tem no nosso sistema legislativo, né? Então, hoje a pessoa com deficiência, né? Uma pessoa com deficiência não, desculpa, a pessoa com TDAH, ela tem alguns direitos garantidos, mas existem algumas situações que ela fica meio que perdida, no limbo, fica meio que sem ter um lugar onde ela pode se encontrar em termos jurídicos, tá? E eu vou explicar isso melhor. Gente, boa noite todo mundo que está entrando aqui, sejam muito bem-vindos, tá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa para caminhar, para entender por que o TDAH, pessoa com TDAH, apesar de ter uma lei específica para ela, vive nesse limbo jurídico. Porque a pessoa com TDAH no Brasil, né, aqui no nosso país, ela não é considerada uma pessoa com deficiência. Gente, isso é muito importante que a gente entenda, porque isso faz total diferença. O fato do TDAH não ser considerado uma pessoa com deficiência faz com que essa pessoa com TDAH não esteja inserida numa série de direitos que estão relacionados ao processo de inclusão que as pessoas com deficiência têm. Então, é o primeiro ponto que a gente precisa falar aqui, que a gente não pode perder de vista. Eu vou repetir isso muitas vezes ao longo da live. E é o primeiro ponto que a gente precisa também lutar. Assim como as pessoas com TEA, né, com autismo, conseguiram que o autismo fosse equiparado às pessoas com deficiência, nós também precisamos lutar para que isso aconteça com o TDAH. A gente tem alguns projetos tramitando, né, no Congresso e tudo mais, para que na Câmara e no Congresso, para que isso aconteça, mas a gente ainda não tem isso de fato, tá? O que seria equiparar uma pessoa com TDAH a uma pessoa com deficiência? Isso não quer dizer que a pessoa com TDAH vai ser considerada pessoa com deficiência. Não. Pessoa com deficiência são as pessoas com deficiência física, intelectual, né? Deficiência auditiva, visual e física. Agora, peraí que não dá branco, né? Física, intelectual, auditiva, visual. Ok? Então, essas são as pessoas com deficiência. Ok. Agora, eu não estou dizendo que o TDAH tem que ser considerado uma pessoa com deficiência. O que eu estou dizendo é que, juridicamente, a pessoa com TDAH deveria ser equiparado é colocado no mesmo nível, no mesmo patamar que uma pessoa com deficiência, assim como o autismo é. Hoje, o autismo, ele é equiparado, não é que ele é uma deficiência, o autismo não é uma deficiência, mas o autismo, no aspecto legal, jurídico, ele foi equiparado às pessoas com deficiência. Então, todos os benefícios, todos os direitos, tudo que sair de benefício e direito para uma pessoa com deficiência, o TEA recebe esses direitos automaticamente, porque ele foi equiparado juridicamente a uma pessoa com deficiência. E o TDAH não. Então, uma série de direitos que a gente tem dentro, né, para as pessoas com deficiência, a gente não tem para o TDAH, porque o TDAH não teve essa equiparação. Ok? Uma outra coisa dentro desse mesmo viés é que a pessoa com TDAH também não é público-alvo da educação especial. E isso gera uma confusão muito grande. Por quê? Porque quando
a criança está na escola com TDAH, que o pai, a mãe vai cobrar, né, a inclusão do filho, o que a escola fala? Não, TDAH não tem direito à inclusão porque ele não é público-alvo. Só que a escola, quando ela fala isso, ela tá certa e tá errada ao mesmo tempo. Porque ela tá falando uma coisa certa, mas num conceito meio equivocado. Por quê? Educação especial não é sinônimo de inclusão. Ok? A educação especial é uma modalidade da educação que é utilizada para promover inclusão, tá? E a educação especial, ela inclui dentro do seu arcabouço, né, dentro dos seus artigos que falam sobre educação especial, o atendimento educacional especializado, que a gente chama de AEE. E o atendimento educacional especializado, ele deve ser oferecido prioritariamente, quer dizer, não exclusivamente, mas prioritariamente na sala de recursos multifuncionais, ok? Então, o que seria esse AE? Seria o atendimento educacional especializado, que é feito com um professor especializado, e que esse professor especializado vai atender essa criança nas suas necessidades. Pela legislação, deveria ser no contraturno, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece no contraturno. Às vezes, tem escolas que fazem no próprio turno de aula da criança, mas pela legislação deveria ser no contraturno, quer dizer, no turno contrário que a criança está estudando na sala regular, tá? Então, vamos voltar aqui. TDAH não é considerado, não foi equiparado a pessoas com deficiência e também não é público-alvo da educação especial. Qual é o público-alvo da educação especial? Pessoas com deficiência, TEA, que antigamente era chamado de transtornos globais do desenvolvimento. Transtornos globais do desenvolvimento incluía TEA, síndrome de Rett, síndrome de Asperger. Como isso tudo hoje está dentro do... Era autismo, síndrome de Rett, síndrome de Asperger. Como tudo isso agora está dentro do TEA, então o público-alvo passou a ser TEA. Então, deficiências auditiva, visual, intelectual, física, TEA e altas habilidades e superdotação. Então, pessoas com deficiência, pessoas com autismo e pessoas com altas habilidades e superdotação é que tem direito à educação especial, ao atendimento educacional especializado, que é feito prioritariamente na sala de recursos, ok? E aí você pode estar pensando assim, Juliana, esse atendimento educacional especializado para esse público é feito só na escola pública? Não, a lei diz que os sistemas de ensino... Não, Flávia, descalculia não entra como deficiência. Descalculia é um transtorno de aprendizagem, tá? A descalculia, ela tá dentro da lei 14.254. Essa lei 14.254 de 2021, ela é tanto para TDAH quanto para transtorno de aprendizagem, que inclui a descalculia, tá bom? Mas ela não é considerada deficiência. Então, o AEE, a educação especial, o direito à educação especial, o direito ao atendimento educacional especializado, ele é um direito da criança, independente de estar na escola pública ou privada. A grande diferença é que na escola pública, quem vai custear, financiar isso é o poder público. E na escola privada, quem vai custear isso é o dono da escola. Mas a escola particular também tem que oferecer o atendimento educacional especializado. Por isso que algumas escolas hoje estão montando sala de recursos, estão oferecendo o atendimento educacional especializado, porque elas são obrigadas a fazer isso, tá? E, infelizmente, a grande maioria das escolas particulares não oferece, mas deveria oferecer, ok? Então, vamos voltar aqui. Esse atendimento educacional especializado, que é oferecido, né, para as crianças nesse público-alvo, TDAH não está dentro. TDAH não tem direito a estar
nesse atendimento educacional especializado, porque ele não é considerado público-alvo. E quando a Lei 14.254 saiu, que é a lei do TDAH, essa lei ela não alterou a Lei de Diretriz e Bases da Educação, que diz qual é o público-alvo da educação especial. Entende? Então, essa lei não alterou o público-alvo, porque essa lei poderia ter alterado, poderia ter colocado lá que a partir daquele momento, né, da promulgação da lei, o artigo X da LDB, da Lei de Diretriz e Bases da Educação, iria ser modificado, incluindo o TDAH como o público-alvo da educação especial. Mas essa lei não fez isso, tá? Então, por isso que eu falei, o TDAH, ele tem direitos, mas ele, quando ele está na escola, ele não tem direito ao AEE, ao atendimento educacional especializado. E aí vamos ver como que a gente pode resolver esse problema, porque a gente pode, juridicamente, a gente pode resolver esse problema, tá? Apesar da Lei 14.254 não tornar o TDAH público-alvo da educação especial, ela fez uma coisa muito importante, que foi um avanço muito importante para a gente, que é criar o direito ao atendimento educacional. E um atendimento educacional voltado para as suas necessidades, de aprendizagem. Então, mesmo que o TDAH ainda esteja meio no limbo jurídico, que ainda não tenha garantias maiores como, né, as pessoas com autismo têm, ainda assim, a Lei 14.254 foi um avanço muito grande. E a partir dela, muitos desdobramentos vão acontecer, porque ela vai provocar essas discussões que a gente está tendo aqui. Por quê? Porque uma família, quando ela vai buscar o direito da criança e encontra um vácuo, né, um limbo ali na legislação, ela vai judicializar isso. E quando ela judicializa isso, gera por jurisprudência. E pela jurisprudência, outras crianças também passam a ter direito àquele serviço. Entende? Então, eu vou explicar aqui como é que vai funcionar isso, mas para vocês entenderem o quanto que uma lei ela acaba sendo provocadora de outras leis, de outras resoluções, tá? Então, vamos lá. Então, para a gente entender, a gente vai voltar aqui no AEE para falar um pouquinho mais do AEE, tá? Por que é tão importante falar do AEE? Porque o AEE, o atendimento educacional especializado, ele está relacionado ao PEI, que a gente vai falar daqui a pouco, segura aí. Então, lembra que eu falei que para você ser inserido na educação especial, você precisa fazer parte daquele público? Pessoa com deficiência, TEA, né? TEA e altas habilidades de superdotação. Eu falei isso. Mas existe uma nota técnica, que chama Nota Técnica número 4 de 2014, que ela dá uma recomendação para as escolas da não exigência do laudo para que se inicie o suporte pedagógico e o atendimento no AEE. Destrinchando isso, traduzindo, a nota técnica número 4 diz o seguinte: que você tem uma criança lá na sua escola e você percebeu que ela tem uma necessidade educacional especial, que ela tem uma necessidade educativa ali, uma dificuldade de aprendizagem, alguma questão relacionada ao processo de aprendizagem dela, e ela não tem laudo ainda, a gente não precisa esperar o laudo para que essa criança tenha direito ao atendimento educacional especializado, para que ela tenha direito às adaptações, para que ela tenha direito à educação especial, ok? Então, se você tem um aluno lá na sua escola, se você tem um filho que ainda não tem laudo, não fechou laudo, não importa de que, a suspeita que ele tenha. Se ele não tem laudo ainda e ele tem dificuldade na escola, dificuldade de aprendizagem, essa criança, pela nota técnica 04 de 2014, ela tem direito à educação especial, porque essa nota técnica, ela
diz que não há obrigatoriedade de exigir o laudo para começar o suporte pedagógico que a criança precisa. Porque quanto mais cedo a gente iniciar o suporte pedagógico, melhor vai ser o resultado. Quanto mais tempo a gente demora, mais acúmulo de dano essa criança vai ter. Então, não dá pra gente esperar um laudo chegar. A gente tem que começar o suporte agora. Se essa criança está apresentando dificuldade, a gente começa a intervenção na escola, o suporte na escola, até que esse laudo chegue. Ok? Isso foi legal, porque muitas crianças que estavam na escola, que não tinham acesso, né, à educação especial, não tinham acesso a nenhum suporte pedagógico, hoje elas têm direito mesmo sem o laudo. Até porque a gente sabe que, principalmente em muitas escolas públicas, onde os pais, né, às vezes não têm recurso financeiro para pagar um profissional para fazer uma avaliação, depende de profissional do SUS, e às vezes isso demora, né, vai, aí daqui a não sei quanto tempo volta e tal, e às vezes o laudo demora mesmo para sair, né? Então não dá pra gente ficar esperando o laudo para poder começar a intervenção. Percebemos a dificuldade da criança, começamos a intervenção já. Essa é a regra que deveria estar acontecendo. Infelizmente, não acontece. Infelizmente, ainda hoje, vocês percebam, a nota técnica é 2014, mas ainda hoje a gente tem escolas falando que sem laudo não pode fazer nada, que sem laudo não pode fazer adaptação, que sem laudo não pode ir para educação especial, que sem laudo não pode fazer inclusão. Então, ainda hoje a gente ouve isso das escolas, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu sei que tem muitas crianças, eu converso com muitas mães e sei que tem muitas crianças que ainda não têm o laudo de TDAH fechado ainda e que estão apresentando dificuldade na escola. O seu filho que ainda não tem laudo fechado ainda, se estiver apresentando dificuldades na escola, você pode solicitar o atendimento educacional especializado. Você pode solicitar o suporte pedagógico para essa criança, tá? E eu sugiro que você faça isso por escrito. Deixa eu achar aqui. Solicite por escrito. Que baseado na nota técnica 04 de 2014, que a escola não tem, né, que recomenda a não exigência do laudo para iniciar o suporte pedagógico, você solicita que seja feita uma avaliação pedagógica do seu filho para que ele tenha direito ao atendimento educacional especializado. Você pode solicitar isso, tá? É regra a partir de que idade? Ensino fundamental, tá? Desde a educação infantil a gente pode colocar no atendimento educacional especializado. Toda a educação básica, melhor dizendo. Educação básica envolve o quê? Educação básica envolve educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? Vale para creche também? Para creche também. Só que a creche a gente tem uma questão. A creche, geralmente, é estimulação precoce, porque a gente está trabalhando com a primeiríssima infância. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado para a creche, tá? Mas a criança na creche, eu trabalho numa creche, tá? Tem várias crianças lá em investigação de autismo. Eu não preciso esperar o laudo sair para começar a fazer o PEI dessa criança, para começar a fazer uma intervenção com essa criança. Vai começar a fazer um trabalho diferenciado com ela. Eu não preciso esperar o laudo sair. Ok? Então, isso é importante a gente falar. Porque senão a gente fica esperando, e às vezes realmente demora por vários motivos, né? Então, a gente não pode ficar esperando, porque a criança, o cérebro da criança precisa, né, ganhar tempo. A gente não pode esperar. Tá, então vamos lá. Se seu filho não tem o laudo de TDAH ainda, ele pode ter direito à educação especial pela nota técnica 04, tá? Mas se ele tem já o laudo, ele não tem mais direito à educação especial. Que coisa, né? Que coisa. Quer dizer que se eu não tenho laudo, eu tenho direito. Mas se eu tenho laudo, eu não tenho direito. Eu perco o direito. Porque o TDAH não é público-alvo da educação especial. Entende?
Então, gente, é complexo isso, né? É incoerente, é um contrassenso isso. Por isso que eu falo, as leis elas vão sendo criadas, mas elas não são integradas, articuladas. Então fica um monte de ponta solta. E essas pontas soltas é que eu quero trazer para vocês aqui, para que vocês entendam a forma como a gente pode resolver isso. Porque dá para resolver, tá? Tanto juridicamente, para você ir lá buscar, né, judicializando isso, entrando com recurso, como você utilizando o argumento com a escola, tá? Tem hora que o argumento não é suficiente, a gente precisa buscar um advogado, precisa judicializar, infelizmente, né? Mas é o nosso último recurso. A gente primeiro tenta na conversa, tenta ali conseguir, né, que a escola faça aquilo que ela tem que fazer. E lembrando, gente, tudo que eu tô falando aqui é tanto para escola pública quanto para escola particular, tá? Não tem diferença, a legislação é a mesma, os direitos são os mesmos, ok? Eu também já conversei com pais que já me relataram que escola particular diz que isso é de escola pública, na escola particular não tem nada disso, e isso não é verdade. Ou essa escola tá muito mal informada ou ela tá agindo de má fé, tá bom? E aí, eu falei o seguinte, se seu filho não tem laudo, e ele pode ter direito, né, pela nota técnica, a entrar na educação especial. Mas se ele já tem o laudo, ele não vai poder, porque ele não é público-alvo. Ok? Eu vou explicar como a gente resolve isso daqui a pouco. Mas se seu filho, vamos imaginar, seu filho hoje não tem laudo, aí você foi à escola pela nota técnica, botou ele no AEE, né, tá fazendo as adaptações para ele e tal, e aí durante o processo de avaliação do seu filho, ele recebe um laudo de TDAH, aí chega na escola com um laudo. O que a escola vai fazer? Olha, ele agora não tem mais direito, porque ele ele não é mais público-alvo da educação especial, ele não tá respaldado pela nota técnica. Então ele não tem mais direito. Então vamos tirar da educação especial. A escola pode fazer isso? O que vocês acham? A escola pode tirar o aluno que estava tendo o atendimento da educação especial porque não tinha laudo, e a partir do momento que ele tem o laudo de TDAH, que ele não é mais público-alvo, a escola pode retirar do atendimento educacional especializado? Queria que vocês respondessem o que vocês acham. Ó, Daniele botou eu acho que não deveria. Ó, já mudou. Não deveria. Então, legalmente, se a gente for pegar a lei crua, ó, todo mundo falando que não, né? Se a gente pegar a lei crua, poderia. Por quê? Porque se ele não é público-alvo, ele tá fora. Não tem mais respaldo legal. Mas apesar de não ter respaldo legal, apesar de não ter legislações que vão dar esse respaldo e que a escola, teoricamente, poderia retirar a criança do atendimento, a gente tem algumas legislações no Brasil que dão proteção à criança e ao adolescente. Ó, a Flávia falou que pode. Que dão proteção à criança e ao adolescente. E por essas legislações, são várias que eu vou citar aqui para vocês, garantirem a proteção à criança e ao adolescente, a escola, ela não pode, ou a escola, ou qualquer outra instituição, ela não pode retirar direitos. Porque se eu já detectei que a criança precisa e já ofereci o suporte, eu não posso retirar o suporte enquanto a criança está precisando. Entendeu? Então, se ela já está fazendo, eu não posso retirar. Mas eu não posso retirar baseado em legislações paralelas que a gente vai ter que lutar por isso. Porque na prática e na interpretação crua da lei, poderia. Tá? Então, quais são essas legislações? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz uma série de direitos e garantias à criança e o adolescente.
que é baseado na Conferência da Prioridade Absoluta. Gente, a Conferência da Prioridade Absoluta foi uma conferência que o Brasil participou e ele é signatário. Então, ele é obrigado a seguir o que foi determinado nessa conferência. E o que ficou determinado nessa conferência? Tanto é que o ECA, ele tem base nessa Conferência de Prioridade Absoluta. Ficou definido que crianças e adolescentes têm prioridade absoluta nos atendimentos de todas as áreas. Na educação, na saúde, em todas as áreas. Então, se eu tenho uma criança com necessidade, ela tem garantido uma prioridade absoluta de atendimento das suas necessidades. Então, a gente pode usar o ECA, a gente pode usar a Conferência de Prioridade Absoluta e a gente pode também, se for crianças até 6 anos, a gente pode usar a Lei do Marco Legal da Primeira Infância. Essa Lei do Marco Legal da Primeira Infância também define prioridades de atendimento para crianças, né? E no caso da primeira infância, entendeu? Então, nós temos uma série de leis, como o ECA, a própria Constituição Federal, a gente tem algumas conferências que o Brasil participou e que ele precisa respeitar, né, as determinações dessa conferência, que nos dão respaldo para exigir que a escola não retire um suporte que foi dado e que a criança ainda precisa. Charlene, sim, se tudo der certo com a internet, vai ficar gravado sim. Ok? Então, a gente pode usar desses subterfúgios, tá? Da lei. Agora, vamos voltar aqui para a lei, para as lacunas, né? O que a gente faz? Lembra que eu falei que o TDAH não é considerado, a pessoa com TDAH não foi equiparada à pessoa com deficiência e que por isso ela deixa de ter direitos, vários direitos que, por exemplo, o TEA tem e que as pessoas com deficiência têm? Por exemplo, a gente tem a Lei Brasileira da Inclusão. E essa Lei Brasileira da Inclusão tem uma série de direitos de inclusão de pessoas com deficiência, do autismo. A gente tem a lei da pessoa, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência e que o TDAH não está inserido, mas que o autismo, por ter sido equiparado à pessoa com deficiência, tem esses direitos também. Então, dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, dentro, né, da Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem uma série de direitos que o TDAH também deveria ter e que não tem, porque ele não foi equiparado à pessoa com deficiência. Entendeu? E aí, como que a gente preenche essa lacuna? Como que a gente resolve esse problema? Primeiro, crianças e adolescentes têm direito à prioridade absoluta no atendimento às suas necessidades, tanto físicas, emocionais, sociais. A gente sabe disso, então a gente pode usar isso. O próprio ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente. E a gente também pode usar uma coisa que tem no direito chamado aplicação por analogia. O que é aplicação por analogia? A gente pega situações que são análogas, parecidas, e a gente equipara, né, ou faz por analogia, usa o direito por analogia. Então, por exemplo, crianças com TDAH e TEA, a gente estão dentro do mesmo grupo de transtorno do neurodesenvolvimento. Então, por analogia, as crianças com TDAH deveriam ter os mesmos direitos. Então, a gente pega por analogia os direitos para a criança com TDAH também. Então, a gente pode usar por aplicação da analogia a reivindicação de alguns direitos para o TDAH. Isso vai ser fácil ser feito amigavelmente, ali de boca na escola? Não, eu acredito que não seja fácil. Primeiro, porque a escola não tem muitas vezes esse conhecimento. Segundo, porque nós, né,
que não somos da área de direito também não temos. Então, muitas vezes a gente vai ter que acessar um advogado, muitas vezes a gente vai ter que judicializar isso, né? Mas é possível, tá? Então, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão, ela diz no seu artigo 27 que vai ali no seu artigo 27 dizer sobre o direito da pessoa com deficiência à educação. E todos aqueles direitos, se a gente aplica por analogia ao TDAH, o TDAH passa a ter também. Entende? Então, eu quero aqui mais uma vez ressaltar: pessoa com TDAH não tem os mesmos direitos que a pessoa com deficiência. Por quê? Porque a pessoa com TDAH não foi equiparado juridicamente, não é psicologicamente, nada disso. É juridicamente as pessoas com deficiência. Então, ela não tem os mesmos direitos que as pessoas com deficiências têm. Ok? Então, a gente precisa ter isso muito claro, tá? Mas, por aplicação por analogia de casos semelhantes, a gente pode buscar pleitear esses direitos. E aí eu acredito que isso deve ser via justiça mesmo, tá bom? Vamos voltar aqui. Tem umas perguntinhas aqui. Mas seria justo fazer essa equiparação com relação à criança com deficiência? Charlene, sim. Pensa no autismo. A gente não está dizendo que a pessoa com TDAH tem deficiência. Não. A pessoa com TDAH tem TDAH. A pessoa com deficiência tem deficiência. São coisas diferentes. Mas juridicamente, a pessoa com TDAH, ela passa a ter os mesmos direitos que a pessoa com deficiência. Por quê? Porque ela também tem necessidades que são semelhantes. Ok? Assim como o TEA. Então, necessidades educacionais, necessidades de atendimento à saúde e tudo mais. Por quê? Porque o TDAH também atinge várias áreas da vida da pessoa, tá? Deixa eu ver outra pergunta. O adulto TDAH tem algum... Na faculdade existe algum direito? Tem algum direito? Flávia, hoje nós só temos a lei que fala que é a lei 14.254, que é do direito do TDAH deixa eu ver aqui, peraí, só para ter certeza aqui, para não falar bobagem. Eu quero até achar aqui para poder falar para vocês. É na educação básica. Peraí. Complemento integral do canal. Manter o complemento integral. Isso. É na educação básica, tá? Escola de educação básica. O que é educação básica? Educação infantil, desde a creche, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Essa lei é específica para a educação básica. A gente não tem uma lei que fale do TDAH na parte de trabalho, por exemplo, na parte de faculdade, etc. Tá bom? Onde eu encontro essa lei? É só você digitar no Google. Lei 14.254 de 2021. Tá bom? Quem tá lá no nosso grupo VIP, eu vou colocar a lei lá no nosso grupo também. Tá? Então, vou voltar aqui. Então, por analogia, a gente pode pleitear esses direitos. Ok? Como as pessoas agora estão ficando mais esclarecidas em relação a isso, a gente hoje já tem muitos advogados que estão se reespecializando em inclusão, né? Então, o que a gente faz? A gente está começando a ter muitas pessoas também buscando os direitos na justiça, então a gente está começando a ter muita jurisprudência, tá? Então, a gente acaba tendo benefícios com isso, porque se tem jurisprudência, é mais fácil a gente conseguir aquele direito, ok? Então, vamos lá. Antes de eu falar da lei especificamente do TDAH, eu quero encerrar aqui a nossa fala do atendimento educacional especializado, tá? Então, a criança tá lá na educação especial. Por que é importante que o TDAH, a gente consiga, de fato, inserir o TDAH no público-alvo da educação especial? Por quê? Porque o AEE, o atendimento educacional especializado, ele dá direito a você ter o atendimento
por um professor especializado na sala de recursos. Ele dá direito a uma série de outros benefícios e também o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. E assim, gente, no Brasil virou uma verdadeira bagunça essa questão do PEI. Ninguém sabe o que é PEI, ninguém sabe quem faz o PEI, ninguém sabe como é que faz o PEI, e ninguém sabe que nome dá para isso, porque tem lugar que é PEI, tem lugar que é PDI, tem lugar que é... Tá uma confusão danada em relação ao PEI. E assim, eu vou fazer uma live só sobre o PEI, tá? Só sobre isso. Então, eu não vou entrar aqui nessas questões específicas do PEI, mas eu quero chamar a atenção do PEI pelo seguinte. O PEI, ele é um garantidor de direitos. Por quê? Porque no PEI vai estar ali tudo que a criança precisa, né? Precisa para conseguir se desenvolver ali no ambiente escolar. Todas as adaptações, todas as modificações, tudo que ela vai precisar na parte pedagógica, educacional, para se desenvolver. E o PEI, ele é uma garantia uma garantia da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, atualmente, o PEI está ligado diretamente aos direitos de pessoas com deficiência. TDAH é considerado pessoa com deficiência? Não. Então, isso gera uma confusão, porque muitas pessoas acham que o TDAH não tem direito a PEI. Ok? Mas, mais uma vez, por analogia de direito, a gente pode reivindicar o PEI da criança com TDAH, se ela estiver apresentando necessidades educacionais especiais. Ok? Então, o PEI, ele está lá garantido, né, na Convenção dos Direitos. Eu até trouxe aqui, porque olha só, essa confusão de nome, gente, de uma vez por todas, quando a gente se refere ao plano educacional especializado, que é o planejamento da escola, escolar, não clínico, escolar, o nome é PEI, P-E-I, Plano Educacional Individualizado, Plano de Ensino Individualizado, PEI. Não é outro nome, não é PDI, não é nada disso, é PEI. Por que é PEI? Porque está na legislação esse nome, então a gente não pode trocar. Eu sei que tem muitos lugares que trocam, mas o certo é PEI, tá? O PEI, ele tá tanto lá no documento, né, foi garantido na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ele é tão importante que ele alterou a Lei Brasileira de Inclusão. Então saiu uma medida provisória. Gente, depois eu até boto esses números de leis, eu boto lá no nosso grupo, tá? Medida provisória de 2020, que alterou a Lei Brasileira de Inclusão, dizendo o seguinte no artigo 28. Deverá ser adotado no âmbito do sistema educacional inclusivo o Plano de Ensino Individualizado, PEI, instrumento de planejamento individualizado, destinado a cada educando com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação. Então, o PEI é só para pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação. Elaborado anualmente, em que constarão todos os esforços pedagógicos mobilizados para a aprendizagem do estudante. TDAH tem direito ao PEI, segundo essa medida provisória que alterou a lei a Lei Brasileira de Inclusão? Não. Não tem direito. E como que a gente pode pleitear esse direito na escola? Mais uma vez, a gente vai ter que usar da analogia do direito para conseguir, tá? E por isso que a nossa lei aqui, ó, nossa lei 14.254 é tão importante. Sabe por quê? Vamos lá. A gente pode usar essa lei aqui para poder pressionar a escola, tá? Vou vir aqui. Olha só.
Lei 14.254 é a lei que dispõe sobre o acompanhamento integral dos educandos com dislexia, TDAH e outros transtornos de aprendizagem, como a descalculia, por exemplo. Tá? E o que essa lei vai dizer? Que a pessoa com TDAH ela tem direito ao acompanhamento integral. E no artigo 1º, ele vai dizer o que é esse esse acompanhamento integral. O que é o acompanhamento integral que a pessoa com TDAH tem direito? Que o aluno, né, com TDAH tem direito. Acompanhamento integral compreende a identificação precoce do transtorno. Então, o que significa isso? Que as escolas devem estar preparadas para identificar sinais precoces e encaminhar essa criança para uma avaliação, caso a escola suspeite que a criança tenha TDAH. Encaminhamento do educando para diagnóstico, então, identificação precoce e encaminhamento para avaliação e diagnóstico. Apoio educacional na rede de ensino. Então, acompanhamento integral inclui apoio educacional na rede de ensino, bem como apoio terapêutico especializado na rede de saúde. Então, essa lei aqui, apesar dela ser curtinha e ainda não ter os desdobramentos que a gente gostaria, ela garante direitos na área de educação e saúde de crianças e adolescentes com TDAH. Então, ela é muito importante, porque ela garante o diagnóstico da criança, ela garante o apoio educacional na escola e ela garante o apoio terapêutico na rede de saúde. Ela é muito importante. A grande questão dessa lei é que, como ela é muito nova, é uma lei de 2021, novinha, né? Finalzinho de 2021, ela ainda não foi regulamentada. O que é uma lei ser regulamentada? É serem criadas resoluções que determinem como isso aqui que está previsto na lei, garantido na lei, vai acontecer na prática. Por isso que a gente fica na dúvida. TDAH tem direito a apoio? TDAH tem direito a fazer prova separada? TDAH tem direito a mais tempo de prova? Essas dúvidas que a gente fica. TDAH tem direito a atendimento ao PEI? Todas essas dúvidas que a gente fica é porque a lei ela garante o direito de acompanhamento integral, mas ela não foi regulamentada para definir como que essas coisas vão acontecer na prática, tá? E aí vai muito da interpretação da lei. Por isso que a gente pode usar a lei para buscar o PEI, a gente pode usar a lei para uma série de coisas. No artigo 3º, vai dizer o seguinte, que os alunos com TDAH que apresentem, né, alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita, ou instabilidade na atenção, que é próprio do TDAH, né, que repercuta na aprendizagem. Então, se o aluno com TDAH tiver alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita e instabilidade na atenção, que vai repercutir na aprendizagem, devem ser assegurados o acompanhamento específico. O que é acompanhamento específico, gente? É o acompanhamento direcionado à sua dificuldade, da forma mais precoce possível. Ok? Então, vamos lá. Se eu tenho uma criança com TDAH que apresenta alterações na leitura, na escrita, que tem uma instabilidade na atenção que atrapalha a aprendizagem dela, ela tem assegurado o acompanhamento específico direcionado às suas dificuldades. Ela tem o direito. Então, se seu filho tem TDAH, tem laudo, e ele está apresentando dificuldade na escola, a escola é obrigada a dar um acompanhamento específico à dificuldade que a criança está apresentando. Ok? E aí, você pode falar assim, tá, mas
aonde que vai estar registrado quais são os acompanhamentos que essa criança vai ter, né, as adaptações que ela vai precisar e tudo mais. O único documento que a gente conhece hoje que tem essa característica é o PEI. Então, por esse artigo 3º aqui, a gente pode reivindicar o PEI na escola. Tá explícito que ela tem direito ao PEI? Não, mas a gente pode reivindicar o PEI por esse artigo 3º que diz que tem que ter o acompanhamento específico direcionado à dificuldade da criança. E aonde que a gente vai registrar isso? No PEI. Entende? Gente, é um jogo que eu sei que é difícil pro dia a dia e pros pais, principalmente, né? Que para ter esse conhecimento aqui, eu tive que estudar e correr atrás, enfim, para entender um pouco mais. E talvez não esteja ficando tão claro para vocês, porque eu não sou advogada, eu não sou da área, né? Então eu tô tentando traduzir da forma mais simples possível. Mas, mais uma vez, busquem se tiver dúvida, se tiver tendo dificuldade com a escola, né, e seu filho está sendo prejudicado de alguma forma, busque um advogado que seja especialista, né, que tenha ali, seja especialista na área de inclusão. Porque senão talvez um advogado, né, comum não consiga ter todo esse meandro aqui da lei que eu estou falando aqui, tá? Então, pelo artigo 3º da lei 14.254, a criança com TDAH, se tiver dificuldade na aprendizagem, ela tem assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade. Tá dizendo aqui que ela tem direito a apoio? Tá dizendo que ela tem direito à prova adaptada? Que ela tem direito... Tá dizendo que ela tem direito a sentar na frente? Coisas desse tipo? Não. A lei, ela não especifica qual vai ser o acompanhamento específico. Por quê? Porque o próprio nome diz, ele é específico. Cada caso vai exigir um acompanhamento específico. Então, o seu filho com TDAH pode ter necessidade X que o coleguinha que tem TDAH não vai ter. Então, o que vai definir quais serão as medidas, estratégias que a escola vai precisar usar para atender a necessidade daquela criança, para atender a dificuldade específica daquela criança? É a avaliação pedagógica dessa criança. Então, eu vou avaliar essa criança pedagogicamente. Não tô falando de avaliação de prova, não, tá? Tô falando de uma avaliação geral. E eu vou identificar quais são as necessidades dela. E identificando quais são as necessidades dela, eu vou ter que fazer um planejamento para atender às necessidades dela. Essa criança, e aí já tô aqui na interpretação da lei, tá? Se essa criança tem uma necessidade de uma pessoa, de um apoio, de um auxiliar, de um monitor, para ajudar no seu processo atencional, para conseguir que essa criança não se distraia, para que ela consiga focar, ela não se perca, ela consiga se organizar ali com seus materiais. Se essa criança tem essa necessidade, na minha interpretação, a gente pode solicitar. Por quê? Porque é a medida específica para aquela necessidade daquela criança. O monitor é para todo mundo? Não, gente. Não é para todo mundo. É para casos específicos, tá? Está explícito na lei que a criança com TDAH tem direito ao monitor? Não, não está explícito. Por isso que as escolas negam. Mas, segundo o artigo 3º da Lei 14.054, que diz que a criança tem assegurado um acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade. Se a dificuldade dessa criança exigir um apoio, um monitor, alguém ali para dar apoio para ela, isso vai ter que ser oferecido. Porque é específico dela, tá? Ó, Daniele, mais uma vez, a professora fala sempre como ele ainda não tem laudo. Você fala para ela o seguinte: existe a nota técnica 04 de 2014, que serve tanto para a escola pública quanto para a escola privada, que retira a exigência do laudo para que se inicie o suporte pedagógico na escola. E que se a escola
não iniciar o suporte pedagógico da escola, alegando que a criança não tem laudo, ela está cometendo um crime com essa criança. Ela está sendo omissa com a necessidade que ela também está percebendo que a criança tem. Tá? Nota técnica 04 de 2014. Voltando aqui. Se a necessidade dessa criança é fazer prova numa sala separada, porque o ambiente da sala dela é um ambiente muito distrator para ela, vai ser colocado no planejamento dela, ali no PEI dela, que ela vai fazer prova em sala separada. Agora, todas as crianças com TDAH precisam fazer prova em sala separada? Não. Isso, nota técnica 04 de 2014. Tá? Se você tiver dificuldade de achar, você me chama no privado que eu te mando. Então, nem toda criança vai ter necessidade de fazer prova em sala separada. Nem toda criança vai ter necessidade de mais tempo de prova. Nem toda criança vai ter necessidade de um monitor. Nem toda criança vai ter necessidade de uma adaptação na prova. Ok? Então, é específico a necessidade daquela criança. Tá? E quem vai definir essa necessidade? A avaliação pedagógica que a escola tem que fazer para definir quais são as necessidades. Desculpa, tô com soluço. Necessidade dessa criança. Tudo bem? Até aqui tudo bem, gente? Para encerrar essa parte de leis e eu responder as perguntas que foram colocadas, eu quero só falar uma coisa para vocês. O que mais as escolas falam para os pais é que o TDAH não tem direito à adaptação, que o TDAH não tem direito à adaptação na sala de aula, porque ele não é público da inclusão. O TDAH ele não é público da educação especial, a gente viu aqui. Mas inclusão é direito de qualquer pessoa. Uma criança que chega numa escola, vindo de um outro país, vindo de um outro estado, vindo de uma outra escola, e ela vai ser inserida numa escola nova, numa sala nova, ela precisa de inclusão. Porque ela é nova naquele ambiente, ela precisa se adaptar àquele ambiente. Se uma criança perdeu a mãe, por exemplo, durante o processo de escolarização dela, essa criança precisa de inclusão, ela precisa passar por um processo de adaptação. Então, a inclusão é direito de qualquer pessoa, tá? O que a gente pode usar como argumento, tá? Tenham isso na ponta da língua. Primeiro, Constituição Brasileira. Renata, olha só, a psicóloga ela pode orientar a escola a fazer a alguns tipos de adaptação, tá? O médico também pode solicitar da escola, mas independente disso, a escola precisa fazer uma avaliação pedagógica para identificar dificuldades, potencialidades e habilidades dessa criança, tá? Não é só dificuldades, é habilidades e potencialidades. A escola precisa fazer, sabe por quê? Porque se a psicóloga fala assim, deixa a aluna fazer prova na sala separada, ok, a escola às vezes até segue a recomendação e vai lá e bota a criança fazer prova em sala separada. Mas a escola não fez nenhum trabalho de inclusão dessa criança, ela só retirou a criança para fazer prova em sala separada. E se essa criança tiver outras necessidades? E se fazer prova em sala separada não for suficiente? Isso precisa ser avaliado pela escola, tá? Isso é função da escola fazer isso, tá bom? Então vamos lá, gente. Constituição Brasileira. Deixa eu até pegar aqui o número para falar para vocês, porque eu sei que tem gente que gosta de anotar, né? Constituição Brasileira, nos artigos 205 e 206, a Constituição Brasileira traz o direito à educação. Toda criança e adolescente tem direito à educação. Ponto final. Isso é lei, isso é direito garantido na Constituição Federal. E uma educação de qualidade. Por que é uma educação de qualidade? Porque se você for lá ler o artigo 205 e 206, você vai ver lá que tem descrito que a educação, direito à educação
de qualidade. E o que significa educação de qualidade? Educação onde a criança aprenda. Se a criança não está aprendendo, ela está tendo uma educação de qualidade? Não. Então a escola tem que fazer alguma coisa para que essa criança aprenda, tá? Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, Constituição Brasileira, Constituição Federal, artigo 205 e 206. Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz ali como a criança e o adolescente como prioridade absoluta de direitos, que traz a criança e o adolescente também com direito à educação, o direito universal, né? O direito à educação de qualidade. E a própria Lei 14.254 de 2021, que trata dos direitos específicos do TDAH e que diz que a criança com TDAH tem direito ao atendimento das suas necessidades educacionais. Ok? Então, a gente tem aí duas leis gerais, Constituição e ECA, e a gente tem a lei específica do TDAH. Então, a escola hoje ela não tem argumentos para dizer que a criança com TDAH não tem direito à inclusão. Tá bom? Vamos lá para as perguntas? Sim, Daniele, mas ela tá dando suporte ótimo, maravilhoso, a escola também, mas ela não pode usar ela não pode usar esse argumento de que ele não tem direito por ele não ter laudo, entendeu? Porque sabe o que parece? Que ela tá fazendo um favor para vocês. Olha, ele não tem direito, mas a gente vai dar o suporte para ele. E não é assim. Ela tá dando suporte porque ela tem que dar o suporte. Entende? Então, assim, a gente precisa mudar esse discurso, tá? Mudar o discurso. E esse discurso, na maioria das vezes, é por falta de conhecimento. Eu trabalho há 23 anos na área de educação. Sou coordenadora pedagógica há 23 anos. Então, eu sei o que acontece nas escolas, porque eu vivo escola todo dia. Então, hoje eu estou na creche, mas trabalhava no Fundamental 2, trabalhei no Fundamental 1 há anos também. Então, eu sei o que acontece na escola. Eu sei como é que é a formação dos professores, eu sei as dificuldades que o professor enfrenta na escola. Então, na maioria das vezes é falta de conhecimento, tá? Mas a gente tem outras situações que as pessoas até sabem, mas, enfim, não entendem. Eu já não sei o que está acontecendo, tá bom? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. A escola ou a psicóloga que vê a necessidade de adaptação? Renato, eu acho que eu já respondi essa, né? Que a psicóloga pode até orientar, mas a escola precisa fazer essa avaliação, tá? Então vamos lá. Eu vou responder umas perguntinhas aqui, porque a gente já tá com a live já, né, com bastante tempo. Lembrando, gente, nós vamos ter uma outra live só sobre o PEI, tá bom? E aí, quando a gente for falar de PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, claro que eu vou falar dos direitos, né, do TDAH a ter o PEI, como que a gente pode reivindicar o PEI, e também a gente vai falar sobre as adaptações que podem estar dentro do PEI, tá bom? Então vamos lá, primeira pergunta. Existe o direito à redução de jornada de trabalho aos servidores públicos que são pais de filhos com TDAH? Então, vamos lá. A criança tem TDAH, o pai ou a mãe é servidor público e a pessoa está perguntando se existe o direito à redução de carga horária, redução de jornada de trabalho. Por ela ser TDAH, não, tá? Por ser autista, sim. Por ser criança com deficiência, pessoa com deficiência, sim, né? Mas TDAH não tem esse direito. Agora, o que eu posso te dizer? Procura no seu município ou no seu estado, não sei se é funcionário público de que área, né? Não sei. Mas procura no seu âmbito ali, se você é funcionário público municipal, procura no seu município. Se você é funcionário público estadual, procura no seu estado. Se for funcionário público federal, procura na legislação federal. Se tem alguma coisa específica do seu município, tá? Alguma coisa. Porque assim, por que eu tô falando isso? Porque no meu município eu tenho visto, eu não vi ainda redução de carga horária para TDAH, mas eu tenho visto professores, pessoas conseguindo redução de carga horária
para questões de saúde de filhos que não estão dentro daquele rol das deficiências e de autismo. Então, não sei se TDAH, na cidade que eu moro, conseguiria. Então, eu acho que você tem que buscar a legislação específica do seu município, ou do seu estado, enfim, da onde você está vinculada para saber, tá bom? Mas eu sou daquelas assim, sabe? Dá entrada e vê. Porque às vezes pode ser que seja liberado, não, né? A gente não sabe direito, tá bom? Então, mas se for falar assim de uma forma geral, não. Outra pergunta. Na escola, o currículo do aluno TDAH pode ser adaptado ou apenas as estratégias de ensino? Olha, primeira coisa, quando a gente fala de currículo é uma coisa muito abrangente. E dentro do currículo está inserido toda a parte de conteúdo que vai ser trabalhado naquele ano de escolaridade e também todas as estratégias de ensino que vão ser utilizadas para a gente trabalhar esses conteúdos na sala de aula. Então, o currículo ele é mais abrangente. Então, a criança com TDAH tem direito à adaptação de currículo? Sim. Em que situações ela tem esse direito? A gente volta lá na lei, no artigo 3º. Vamos lá. Devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade. Então, se aquela criança tem uma dificuldade específica relacionada a alguma parte do currículo, seja dos conteúdos que são trabalhados, sejam das metodologias que são utilizadas para ensinar aquele conteúdo, a criança pode sim ter uma adaptação, tá? Vamos lá, terceira pergunta. Essas leis, né, no caso a lei do TDAH que a gente tem, vale para crianças e para adultos também? E aí eu vou repetir o que eu já falei. A lei 14.254, os números às vezes confundem, né? 14.254, que é a lei do TDAH, é para o público que está na educação básica. O que é educação básica? Compreende as crianças da educação infantil, desde a creche, da educação infantil até o ensino médio. Ok? Então, não é uma lei que pega pessoas que estão na faculdade, adultos. Essa lei específica do TDAH, não. Tá bom? Vamos lá. Os medicamentos podem ser liberados pelo SUS? Quer dizer, tem uma lei que diz que a medicação de TDAH tem que ser oferecida pelo SUS, tá? Tá perguntando aqui. Não tem uma lei, né? O SUS, as medicações de TDAH, que é o metilfenidato e a lisdexanfetamina, e agora, né, o que a gente tem uma Atenta, que é a amoxicilina, né? A gente não tem uma legislação brasileira federal que inclua essas medicações no SUS como medicações para serem distribuídas de forma gratuita. A gente não tem isso, tá? A Conitec, inclusive, quando fez o relatório sobre TDAH, dando as recomendações em termos de diagnóstico e tratamento, colocou seguindo de forma incoerente com o mundo todo, disse que as medicações de TDAH não deveriam ser oferecidas pelo SUS porque não são medicações com evidência científica. Então, o grupo o grupo de trabalho da Conitec, né, que fez lá o relatório, não indicando a medicação de TDAH para ser distribuída no SUS gratuitamente, seguiu assim um pensamento único no planeta inteiro, no mundo inteiro, que todo mundo sabe que a medicação de TDAH é a medicação de primeira escolha, padrão ouro para tratamento de TDAH, e no Brasil a Conitec disse que não tem evidência científica. Então, infelizmente, não foi incluída no rol de medicações do SUS, tá? Agora, é importante, aí pra gente encerrar, se alguém tiver ainda alguma pergunta, pode colocar aqui. Peraí que tem um monte aqui embaixo. A gente precisa ficar atento nas legislações municipais e estaduais. Então, tudo que eu falei aqui
é referente a legislações federais. O que é uma legislação federal? É que vale para o Brasil inteiro, tá? Agora, existem legislações municipais e legislações estaduais que a gente precisa conhecer. Eu não tenho como pesquisar no Brasil inteiro todas as legislações municipais e estaduais. Eu sei da minha cidade, que não tem legislação específica para TDAH, e eu sei do meu estado, que é o estado do Rio de Janeiro, que eu conheço. Eu não fiz a pesquisa mais recentemente, mas até o ano passado tinham 2 legislações no estado do Rio de Janeiro sobre TDAH, específica para o estado do Rio de Janeiro. Então, quando a gente ouve assim, a medicação TDAH não é oferecida pelo SUS gratuitamente. Aí uma mãe fala assim, mas eu pego gratuitamente no meu município. Não quer dizer que está sendo distribuída pelo SUS em todos os municípios do Brasil, porque não tem legislação federal para isso. Mas aquele município criou uma legislação específica para distribuir naquele município, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso, porque senão vira uma confusão. Aí uma mãe fala, no meu município eu consegui pegar. Aí fica todo mundo querendo, como é que eu faço? Como é que eu faço? Gente, cada município tem a sua legislação específica. E a gente precisa buscar conhecer essas legislações, tá? Vou dar exemplo do estado do Rio de Janeiro. A gente tem, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, uma lei que diz que nas escolas do estado do Rio de Janeiro, crianças com TDAH, dentre outras coisas, têm o direito de sentar nas primeiras carteiras da sala de aula. Então, você não precisa pedir. É claro, você vai precisar pedir porque eles não vão seguir a lei, né? Mas a lei diz que se a criança tem TDAH, ela tem que sentar nas primeiras carteiras da sala de aula. Entendeu? E de preferência próximo do professor. Então, é uma lei específica do Rio de Janeiro. Isso vale para São Paulo? Não. Tem que ver em São Paulo quais são as leis específicas de São Paulo, tá? Então, pode ser que no seu município a medicação de TDAH esteja sendo distribuída de forma gratuita, porque o seu município criou alguma legislação que acaba oferecendo essa medicação, tá? Eu não tenho certeza, eu vou verificar e depois eu coloco lá no nosso grupo, mas se eu não me engano, a legislação do Rio de Janeiro também oferece a medicação, mas eu não tenho certeza. Então, não vou afirmar aqui. Deixa eu ver. Dúvidas quantas crianças e adolescentes devem ter em sala de aula com TDAH ou TEA. Número máximo de alunos numa turma, por exemplo, a sala de aula só pode ter 20, só pode ter 25, só pode ter 30, só pode ter 40. Isso não existe, tá, gente? Não existe nenhuma lei no Brasil, lei federal, que diga quantas crianças pode ter numa sala. Nem existe lei federal que diga que numa sala só pode ter uma criança com dificuldade, com laudo, ou só pode ter 2, ou só pode ter 3, ou só pode ter crianças com laudos do mesmo problema, que não pode ter diferente. Isso não existe, tá? Isso não existe. O que pode acontecer é que no seu município ou no seu estado tenha alguma lei específica sobre isso, tá? Mas, de forma geral, como lei federal no Brasil, não tem nenhuma lei que diga quantos alunos tem que ter em sala e quantos com deficiência, quantos com laudo, nada disso, tá bom? Flávia, a gente tem que... Porque como a gente não sabe, a gente pede, né? E aí... Ou então a gente procura um advogado para nos informar melhor, né? Enfim. Deixa eu ver outras aqui. Tem mais alguma pergunta? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Eu sei que esse assunto não se esgota, porque são muitas dúvidas, né? São muitas questões, mas basicamente é a gente entender que a lei do TDAH ela foi um avanço muito grande, que a gente precisa divulgar essa lei, que a gente precisa fazer com que as pessoas que trabalham em escola, né, conheçam essa lei, e que a gente também lute para que essa lei seja regulamentada. Essa lei já está valendo, só que a gente precisa de regulamentação. O que é uma regulamentação?
é essa lei ter resoluções que vão dizer como que isso vai acontecer na prática, para que a gente tenha mais garantias, tá? Porque hoje a lei garante o atendimento integral da criança com TDAH, mas ela não diz como, né? Então, mas se ela garante o atendimento integral, eu entendo que seja tudo, né? Tudo que tem a ver com a necessidade dela. Então, como não está especificado o que, a gente pode entender que a necessidade dela precisa ser atendida. Ó, também não tem nenhuma lei que fale sobre isso, tá? Quantas crianças para cada professor de apoio ou monitora? Não tem nenhuma legislação que fale sobre isso. Eu vou dizer assim o que eu penso, tá? Com experiência em escola, com experiência na educação especial, com experiência com crianças com TDAH. Eu penso que depende de cada caso. Por quê? Porque a gente vai ter criança que vai demandar daquele professor de apoio, daquele monitor, um suporte maior. Então, se essa criança demanda desse monitor um suporte maior, esse monitor não vai dar conta de ter 2, 3. Entendeu? Esse monitor só vai dar conta de ter essa criança. Agora, se o suporte for menor, a ponto desse monitor conseguir, né, fazer uma mediação com 2, que eu acho que mais de 2 também, eu acho que é impossível. Com 2, com 2 crianças que não exijam tanto suporte, eu até entendo que seja possível, tá? Mas a gente também não tem uma legislação. Até essa questão do monitor, gente, a gente não, ou monitor, professor de apoio, a gente não tem uma legislação que regulamente isso, entendeu? Por isso que fica essa confusão. Tem lugar que é professor de apoio, tem lugar que é monitor, tem lugar que é auxiliar, tem lugar que é estagiário. No meu município, por exemplo, é um estagiário. Tem município que é monitor, tem município que é agente de inclusão, enfim. Cada lugar dá um nome, cada lugar dá uma função, porque não existe uma regulamentação que defina o nome e realmente qual é a função desse profissional, entendeu? E aí vira essa salada de fruta que a gente vê no Brasil e cada lugar é de um jeito. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Podemos encerrar. A live vai ficar gravada. Amanhã, lá no nosso grupo de mães de TDAH e no nosso grupo também VIP, né, da nossa semana TDAH infantil, eu vou colocar o link da live que eu vou salvar aqui e vou colocar no YouTube também. E eu acho mais fácil de ver lá, né, pelo YouTube, então eu vou colocar o link lá para vocês. Vou colocar a cópia da lei do TDAH também, tá? Para que vocês tenham, possam divulgar. E qualquer dúvida também vocês podem colocar lá no grupo que a gente vai conversando. E eu vou marcar depois a nossa live sobre o PEI. Ok? Para fechar aqui, né? Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Muito obrigada. Se vocês puderem depois compartilhar essa live com outras pessoas. Quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor, para que a gente divulgue as informações, né? Agora, obrigada, Flávia. Obrigada, pessoal. Janaína, obrigada. Mas assim, importante, gente. Obrigada, Daniele. Importante, importantíssimo. Todo mundo aqui tá convidado, todo mundo. Mas você que é psicóloga e psicopedagoga, que quer aprimorar os seus atendimentos com crianças com TDAH, semana que vem eu vou fazer um evento gratuito. São 3 aulas na nossa semana do TDAH infantil. Essas 3 aulas a gente vai falar sobre TDAH, diagnóstico, a gente vai falar sobre tratamento. Vai ser no dia 27, 28 e 29, lá no meu canal do YouTube. Para você ter acesso ao link do meu canal do YouTube, você precisa ir entrar no nosso grupo VIP, que é lá que eu vou colocar material de apoio, toda a divulgação, o link da nossa aula, para que você possa participar, tá bom? Todo mundo está convidado, mas você que é psicólogo e psicopedagogo está convocada a estar presente, tá? No final da nossa semana, que é no dia 29, eu vou abrir vagas com desconto super especial e bônus exclusivos
para formação em TDAH infantil, que já formou uma quantidade grande de psicólogos e psicopedagogos e que eu estou abrindo agora uma nova turma para que você possa participar e ter uma formação mais sólida, mais aprofundada sobre atendimento clínico de crianças com TDAH. Então, se você tem interesse em aprofundar o seu conhecimento e se especializar em TDAH infantil, não perca essa oportunidade de entrar na formação, que eu vou abrir vaga no dia 29, com desconto especial. Desconto, se eu não me engano, tá 30% de desconto e mais alguns bônus que só quem fizer a inscrição, né, nessa turma vai receber. Tá bom? Então, eu te espero terça-feira na nossa primeira aula da semana do TDAH infantil. Tá bom? Um beijo para todos, boa noite e obrigada pelo carinho de todo mundo. Tchau, tchau.